Antes de começarmos então o louvor dessa noite, nós vamos nos falar com Deus pedindo a bênção para essa programação. Curve sua fronte e vamos orar. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, pelo teu amor e pelo teu cuidado, de estar nos guiando, nos protegendo. Agora, Deus, pedimos que o Senhor abençoe este louvor, abençoe este culto, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu não disse ainda o motivo por que nós estamos aqui. É que tem uma outra pessoa aqui muito especial também, que eu já até comentei dela aqui na igreja. Só colocar de pé por enquanto ali, vira para a igreja, eu apresentar aqui para aqueles que ainda não conhecem, a Sueli, minha noiva agora, e hoje será então o batismo da Sueli. É muito especial, é por isso que nós estamos aqui. Nós vamos começar o louvor com o hino 501. Piano eu não acreditei muito não, mas agora dá pra dizer que toca, né, Bruno? Se toca firme nas promessas. Vamos ver se você... Essa pra ver se você toca de verdade, né? 274 é o número. Firme nas promessas de Jesus, Senhor, vou cantar louvores ao meu bom pastor. Sempre exaltarei o seu eterno amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus.
promessas não irei falhar. Vim das tempestades desse meu vida, pelo verbo eterno sempre irei lutar. Firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais me alegro nesta luz, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Qual é a maior promessa de Jesus? A maior promessa é que Jesus está voltando. E para cantar dessa promessa e falar dessa promessa, nós vamos cantar a música 152. Vencendo vem Jesus. Não. Próximo. Glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, prévios reinos deste mundo ouvirão as suas leis. Os sinais da sua vida mais se mostram cada vez, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado, as nações hão de julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar, vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Boa noite. Que sejam muito bem-vindas as nossas visitas, que possam sentir a presença do Espírito Santo. Hoje é um dia de festa. Hoje uma pessoa será batizada. Hoje veremos o trabalho do Espírito Santo no coração de uma pessoa.
Neste momento, para iniciarmos oficialmente a nossa programação, feche seus olhos e vamos clamar para que o Espírito Santo que transformou a vida da pessoa que vai se batizar hoje também transforme o nosso coração. Senhor nosso Deus, obrigado por mais um domingo que Tu nos deste. Obrigado porque Teu Filho um dia nos salvou. E agora te pedimos, Senhor, que Teu Santo Espírito esteja neste lugar, tocando no coração de cada um aqui, tocando no coração de principalmente das visitas, Senhor, que elas possam se achegar à verdade e possam a cada dia estar mais perto de Cristo. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Cantemos neste momento, de pé, ao som do piano, o hino de número 392, Bem Junto a Cristo. a igreja agora, sem eu acompanhando. Quero a Cristo bem junto estar, ela no além conseguir aportar. Ó lar eterno, lá de esplendor, lá estarei junto ao meu Salvador. Lá cantarei todo o seu grande amor. De joelhos, neste momento, oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, pecadores somos, Senhor. Nós
te pedimos que o teu Santo Espírito nos limpe, nos purifique, que a nossa prece chegue até o céu. Neste momento, Senhor, que o teu poder possa se manifestar em cada um nessa igreja. Também usa o pastor Quarupi, para que ele seja um instrumento nas tuas mãos, possa atingir o coração das visitas, dos membros, e que cada um possa se achegar ao teu amor. Esteja também, Senhor, com os dízimos e com as ofertas, que esses donativos, Senhor, possam servir para a pregação da tua obra, que possamos ser fiéis ao doar esses recursos. É isso que te pedimos. Esteja conosco nessa programação e fala ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Bênção sem medida, bênçãos de amor. Para preparar o nosso coração para a mensagem do pastor Quarupi, então neste momento teremos uma mensagem musical. Lírio do vale, quero teu aroma em meu ser. Pra mostrar ao mundo todo teu perfume em meu viver. Toma minha vida, faz-a refletir a tua luz. Brilha em minha vida com tua luz, estrela da manhã. Mostra-me o caminho para
erguer a voz ao mundo, vou anunciar o teu amor. Brilha em minha vida com tua luz, estrela da manhã. Ó Senhor, eu vejo o mundo que está sofrendo sem amor. Vivem na escuridão, sem saber por onde prosseguir. Mas eu vejo ao meu lado tua luz que brilha sem cessar. Brilha em minha vida com tua luz, estrela da manhã. Quero andar contigo, onde me mandares eu irei. Vem guiar-me sempre, mostra-me o caminho para o lar. Vou erguer a voz ao mundo, vou anunciar o teu amor. Brilha em minha vida com tua luz, estrela da manhã. Brilha em minha vida com tua luz, estrela da manhã. Brilha em minha vida com tua luz, estrela da manhã. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó sim, certo estou, mesmo em tais provações, que feliz com Jesus, Rei de estar. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu
Tu me fazes saber que feliz com Jesus hei de estar. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me buscar, e então lá no céu vou pra sempre morar com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Boa noite, queridos irmãos. Que poder e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar sobre todos nós. Amém? Hoje é um dia de festa. Eu acho que você já deu para notar que hoje é um dia especial, um dia de festa. Eu quero dizer aos nossos amigos que visitam-nos nessa noite que essa igreja sempre vai estar de portas abertas para recebê-los quando vocês julgarem necessário estar aqui. O maior motivo desse dia de festa é porque alguém decidiu entregar sua vida a Cristo Jesus, a começar uma nova caminhada cristã. E quando alguém faz isso, se no céu tem festa, aqui a gente também tem que fazer festa aqui na terra. Não é verdade? Vocês não sabem quão caro é e quão importante é para Deus a salvação de uma alma. E nós estamos felizes porque hoje alguém decidiu entregar sua vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando estudava para poder apresentar para vocês o sermão desta noite, busquei algo que eu acho que é a menor parte da Bíblia e talvez a mais importante que todas. A Bíblia menciona algo extraordinário quando apresenta a história de Lázaro. E há um único versículo que nos impressiona, que é o versículo 35 do capítulo 11 do livro de João, onde menciona ali: Jesus chorou. Nós precisamos compreender por que Jesus naquele momento chorou. Porque
tal sentimento nunca tinha sido ainda demonstrado por Jesus. Por mais que fosse um ser humano como qualquer um de nós, estivesse vivendo a vida como nós vivemos hoje, Jesus nunca demonstrava excitação em nenhum dos momentos na questão do sentimento. A Bíblia nunca mostrou Jesus com tremendo ódio, a não ser o dia que ele expulsou os mercadores do templo. Mas não demonstrou ódio, sim zelo pela causa e pela casa do Senhor, pela sinagoga. Por outro lado, a Bíblia nunca mencionou Jesus dando grandes gargalhadas. O Espírito de profecia diz que seu semblante era reto, puro, e dava uma imagem de segurança àqueles que o olhavam. Também não diz Jesus não só dando gargalhadas, como também com o rosto decaído e seu semblante sofrido. A não ser no momento que esteve lá no Monte das Oliveiras, especialmente no Getsêmani, quando sofria o tremendo peso em seus ombros de nossos pecados. Mas numa situação comum, aparece aqui na Bíblia Jesus chorando. E quem de nós não chorou um dia? Eu não sei quais os motivos que um dia levaram você a chorar. Sei os motivos que me levam muitas vezes a chorar. E tenho até posso dizer, já o conhecimento de que minha família me acha de um chorão, não é verdade? Às vezes, num programa qualquer de televisão, me sensibilizo com os outros e o meu filho já vem e olha bem na minha cara assim, diz: mãe, o pai já está chorando. Tem problema. E eu sou muito sensível mesmo. As situações pelas quais o ser humano passa, de tristeza, de sofrimento, me vem à mente o quanto o pecado é mau e quanto Satanás é mau. E eu fico pensando, que seria de mim, que seria da minha família se estivesse na mesma situação. E isso me leva a derramar lágrimas algumas vezes. Mas a Bíblia é clara quando diz Jesus chorou. E vamos ver os aspectos pelos quais levaram Jesus a chorar. Não vamos muito longe, porque não posso ser muito longo nessa noite. Mas abram comigo vossas Bíblias no livro de João, capítulo 11. E vocês vão entender de que a Bíblia começa mencionando em capítulo 11, no versículo 1, que Lázaro morava numa província de Betânia. Betânia não distava muito de Jerusalém. E para vocês terem uma ideia, distava aproximadamente ali em torno de 15 estágios, hoje de 3 a 5 quilômetros. Então ficava ali nas redondezas. Só que Jerusalém era a Judéia. E Jesus havia sido praticamente expulso, porque da Judéia, pelo fato que o que estava fazendo, estava levando o povo a segui-lo. E os discípulos então o aconselharam a sair daquela região. E Jesus foi então à região da Galileia. E estava na região da Galileia quando ele recebe uma notícia. Uma notícia de que o seu amigo Lázaro, que era também irmão de Marta, irmão de Maria, a qual havia enxugado os pés de Jesus com seus cabelos depois de derramar um unguento cheiroso de um puro perfume de nardo. Interessante de que Lázaro tinha uma afeição especial, tinha um sentimento especial por essa família. No percurso entre a Judéia e a Galileia, sempre pernoitava na casa de Lázaro, de Marta e de Maria. A Bíblia não menciona os pais desses três valorosos personagens. Não menciona porque estavam sozinhos. O que menciona é que eles também eram judeus. O que menciona também é que eles eram de alguma das linhagens judaicas e haviam de pronto aceitado o ministério de Jesus pela fé de que Jesus era o Salvador da humanidade. E acreditavam que Jesus era, na verdade, o Messias. E Jesus lhe passou um sentimento de tanta confiança
que eles passaram a amá-lo e amá-lo de verdade. O sentimento pelo qual Jesus nutriu por eles foi pelo reconhecimento de que eles tinham de Jesus. E agora então a afinidade tornou-se muito própria entre aquela família e Jesus. Sentia-se bem sempre quando ia à casa de Lázaro, de Marta e de Maria. Por vezes, quando Lázaro precisava trabalhar e não estava, Jesus passava com sua turma, e a Bíblia menciona um fato em que, até mesmo no capítulo 10 do livro de Lucas, Marta recebeu Jesus em sua casa, e Maria não largava aos pés de Jesus, porque ele havia mudado sua vida, e ela era muito agradecida de Jesus ter tirado ela das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, aquela família não só fazia questão de ter Jesus com eles, com Jesus tinha a satisfação de passar dias naquela casa, quando estava no percurso entre a Judéia e a Galiléia. Mas aconteceu de que Jesus estava fora da Judéia, quando recebeu uma notícia. Está no versículo 4 do capítulo 11 do livro de João. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Jesus recebe uma notícia de que Lázaro estava enfermo. Marta se apressou e mandou mensageiros a Jesus, dizendo: encontra o mestre e diz para ele vir urgente, porque Lázaro está enfermo. E Jesus então conforta aqueles que vieram dar a mensagem e aplica tal mensagem também aos seus discípulos, dizendo: olha, essa doença não é para a morte, mas essa doença é para que a glória de Deus seja manifestada e para que o Filho do Homem seja glorificado. Dois aspectos importantes: não só a honra e a glória de Deus deveria ser demonstrada na situação de Lázaro, como também Jesus precisava ser glorificado. Aqui diz, essa glorificação é o reconhecimento de quem ele na verdade era. Mas a Bíblia menciona, ora, versículo 5, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Mas Jesus ouve a mensagem e diz que aquele sentimento ou aquela doença não era para a morte, e normalmente Jesus poderia, por amar aquela família, poderia dizer aos discípulos: ficai aqui, porque eu rápido tenho que ir poder atrás de Lázaro, antes que ele venha a morrer. Não, Jesus dizia aos discípulos: essa doença não é para a morte, como se fosse uma doença que não era tão perigosa e que não levaria em seguida Lázaro à morte. E talvez Jesus sabia disso. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, diz a Bíblia no versículo 6, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Aí vem a questão que nós vamos perguntar: por que Jesus demorou? Talvez seja a pergunta que você faz hoje, no mundo em que estamos vivendo, com a situação em que o homem está vivendo, e da forma como o homem está vivendo, e as circunstâncias pelas quais o mundo está passando. Por que Jesus demora? Por que tem demorado o Mestre a voltar a esse mundo? Porque ainda não veio, já que ele prometeu que iria para o céu nos preparar lugar, e viria outra vez e nos levaria com ele. Estamos nos decompondo, a raça humana está se degradando, o moral tornou-se imoral, a sensualidade tem tomado conta do mundo, não diferente do que Sodoma e Gomorra estamos vivendo nos dias de hoje. A indiferença, o amor tem se esfriado no coração do homem, e Jesus não veio e nem vem, porque Jesus tem se demorado. Mas especificamente, talvez o mesmo motivo seja pelo qual Jesus demorou 2 dias a mais de ir em busca de Lázaro. O primeiro aspecto que vejo nessa história,
por que Jesus demorou, é porque Lázaro ainda não havia morrido. E se Lázaro ainda não estava morto, e Jesus vai lá, ele apenas curaria a enfermidade de Lázaro, o que era comum a todos verem isso. Curar a enfermidade era comum. Jesus ainda não havia ressuscitado o filho da viúva de Naim. Jesus não tinha feito outro milagre maior do que simplesmente transformar água em vinho e por vezes curar um aqui e outro ali. E a cura não era muitas vezes considerada por eles como uma grande mudança, pelo fato de que se o indivíduo, por mais tivesse lepra, e a lepra não deteriorasse o indivíduo, ou se entrasse em estado latente, ele iria ao sacerdote, e até o sacerdote podia dizer: olha, você está em paz, você já não é contaminador de ninguém, você volta para sua casa, volta para a civilização, volta para o meio do povo onde você mora, e está resolvido o seu problema. Então talvez o mesmo fenômeno Jesus estava fazendo que os sacerdotes faziam, e sacerdotes judeus naquele tempo. Mas Jesus demorou porque Lázaro não havia morrido. E será que Jesus tem prazer na morte de um servo seu? Não. A Bíblia menciona no versículo 6, porque ele precisaria não só fazer com que o nome de Deus fosse exaltado, era para a glória de Deus a morte de Lázaro, como para a sua glorificação. Não só o caráter de Deus estava em jogo, como o caráter também de Jesus, diante daqueles que o conheciam na sua época. Algo ainda maior precisava acontecer. E esse é o primeiro motivo por que Jesus demorou. Segundo motivo, era que Jesus tinha que provar a muitos judeus que estavam ali a diferença entre a vida e a morte. Um pouco antes, aqui no capítulo 10 do livro de João, no versículo 18, Jesus havia pregado aos seus discípulos, havia orientado de que ele era o bom pastor. E ele, como bom pastor, estava disposto a dar a vida pelas suas ovelhas. Portanto, Jesus tinha dado aos discípulos uma prova do seu amor por toda a humanidade. E é interessante que aqui então, no capítulo 10 de João, versículo 18, diz de que nem a morte nos tiraria dele. E ele diz assim, versículo 17 e 18, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a redimir. E continua o versículo 18, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tendo autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi do meu Pai. Jesus está dizendo, eu tenho poder sobre a morte e sobre a vida. Se tenho poder a respeito de mim, tenho poder a respeito de quem quer que seja. E se Deus diz, e se Jesus diz na Bíblia, que ele não tem prazer na morte do ímpio, imagina de um homem que era considerado um seguidor seu, como Lázaro. Então, Jesus demorou por dois motivos. Porque Deus precisava ser glorificado. E eu entendo, se Jesus estava preocupado com a glória de Deus, imaginem nós hoje. Por isso que ele diz até, quer comais ou quer bebais, fazei tudo para o quê? Para o quê, irmãos? Para a glória de Deus. E Jesus estava nesse mundo para glorificar o Pai. Para que o nome de Deus fosse exaltado entre o povo. E para que reconhecesse que ele era enviado de Deus para salvar a humanidade. E a morte de Lázaro era um momento especial que isso poderia acontecer. Agora notem, não pensem que Deus estava promovendo a morte de Lázaro para que isso acontecesse, mas Jesus aproveitou a situação da enfermidade de Lázaro para que pudesse glorificar o Pai. As circunstâncias levaram em que Jesus esperasse até que a coisa se acontecesse. O contexto do capítulo 11 menciona algo mais extraordinário ainda. Os discípulos não entenderam porque Jesus, no versículo 7, disse: vamos outra vez para a Judeia. Tinham sido expulsos da Judeia. E para os discípulos voltar para a Judeia era voltar para um ambiente em que pudessem ser mortos ali. Tinham medo de morrer. Disseram-lhe os discípulos: mestre,
Ainda agora os judeus procuravam agarrar-te. E vamos voltar para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? E disse também: se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Isso dizia: mas se alguém andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Jesus está dizendo: lá, por mais que eu seja perseguido, e que você seja perseguido, tem gente ainda que está nas trevas, e precisam ser salvos. E talvez seja esse o motivo pelo qual Jesus esperou 2 dias, porque ainda alguns judeus precisavam ir para a casa de Marta, sabendo a notícia da morte de Lázaro. Ao consolar Marta e ao consolar Maria, poderiam também converter-se pelo testemunho de Jesus. Foi então por isso que Jesus se demorou. Mas Jesus teve que mostrar uma realidade momentos depois aos discípulos. E no versículo 11 diz: mas dizia, depois acrescentou: nosso amigo Lázaro dorme, mas vou o quê? Despertá-lo. Sabe o que Jesus está dizendo? Está confirmando a doutrina bíblica que diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Jesus está dizendo que quem morre em Cristo morre salvo. Jesus está dizendo que aqueles que decidiram entrar no processo da justificação e permanecem no processo da santificação, quando morrem, têm o direito à salvação. É isso que Jesus está dizendo. E Jesus confirma então a morte como se fosse para o cristão um simples sono. Todos nós morremos pela noite e descobrimos que estamos vivos quando acordamos. Morremos na inconsciência, mas somos mantidos pelo poder de Deus, porque o nosso coração continua batendo. Esse é o grande poder de Deus. O coração continua batendo. Deus nos mantém desacordados, inconscientes, mas tomando conta de cada um de nós. Deus compara com esse sentido de estarmos neutralizados do mundo normal. E Ele compara a morte como sono, confirmando a doutrina que aqueles que morrem em Cristo, mesmo que um dia venham a morrer, ressuscitarão. E Ele confirma isso quando diz: eu sou a ressurreição e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, os discípulos disseram: como você está dizendo que ele dorme? Então Jesus explica esse fenômeno aos discípulos. Versículo 12, eles disseram, pois, os discípulos: Senhor, se dorme está salvo, então não tem problema, não morreu. Mas Jesus, para fazê-los entender, disse: não, Lázaro na verdade morreu, mas eu vou despertá-lo. O segundo motivo pelo qual Jesus demorou está no versículo 15. Disse: por vossa causa me alegro de que lá não estivessem, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Aqui menciona aqui, o primeiro motivo era para a glorificação de Deus. O segundo motivo, claro, é para que alguns pudessem acreditar que ele era o filho de quem? De Deus. 2 motivos pelo qual Jesus demorou. Aí você vai dizer: poxa, e a consideração? Jesus não teve consideração com Lázaro, com Marta e com Maria? Sabe, irmãos, às vezes não sabemos por que nós sofremos. Às vezes não sabemos por que passamos algumas necessidades. Porque Deus permite que aconteçam algumas coisas conosco. E independente de nós, Ele quer salvar A, ou B, ou C, ou ensinar-nos lições maravilhosas de verdadeira conversão. Por isso usa-nos. Certo dia eu preguei um sermão aqui para vocês, onde Pedro e João foram presos, açoitados e foram subjugados numa prisão lá no último calabouço, e apanharam açoites, porque Deus queria salvar apenas um carcereiro. O objetivo de Deus era a família daquele carcereiro, e permitiu que seus servos sofressem. Mas a Bíblia continua mencionando. O interessante é que no versículo 25,
Jesus não diz por que também ele demorou. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive, crê em mim, não morrerá eternamente. E pergunta para Marta: você crê nisso, Marta? E Marta tinha que acreditar que esse era o propósito de Deus. E ela disse que cria. Então Jesus disse: cadê Maria? E ela disse: está lá. Manda chamar Maria. Jesus não entrou em Betânia antes que conversasse com Marta e com Maria. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus queria ter certeza de que o que ele ia fazer, elas acreditavam nele. A Bíblia diz que o justo deve viver pela fé. Muitas vezes não vemos a revelação melhor de Deus, porque não temos fé e não estamos preparados para ver. A Bíblia menciona que Maria foi com Jesus. Versículo 32, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. É verdade ou não é que ela diz? É verdade, porque Jesus ia curar da sua enfermidade e ele não morreria. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou seu espírito e comoveu-se. E aqui a Bíblia, e Jesus perguntou: onde o sepultaste? E ela respondeu: Senhor, vem e vê. E quando eu acho que Jesus chegou à beira daquele túmulo, numa rocha, quem sabe ali com uma pedra cravada na frente, a Bíblia diz que Jesus se emocionou. E ele respondeu: vem. E ela respondeu: vem e vê. E Jesus chorou. Há dois motivos pelos quais Jesus chorou. Primeiro, porque Lázaro era seu amigo. E quando um amigo nosso, fiel, morre, a gente sente as dores da morte. Jesus, como ser humano, tinha Lázaro como um homem especial. Viu o sofrimento de suas duas irmãs. Quem sabe ele era o arrimo de família. Ele trabalhava para sustentar suas duas irmãs. E Jesus sentiu de que Lázaro morto, e se não pudesse ressuscitar, elas sofreriam as consequências pelas quais teriam de alguma forma trabalhar para se manter. E Jesus se sensibilizou com a situação delas, e vendo-as chorar e lamentar pela morte daquele que era um amigo especial, a Bíblia diz que Jesus chorou. Esse é o primeiro motivo. Isso quer dizer que Jesus ainda chora hoje, quando seus filhos sofrem consequências do pecado, e quando ele sente que o salário do pecado é a morte. O segundo motivo pelo qual Jesus chorou, eu tenho aqui no espírito de profecia e quero apresentar a vocês. Me permitam ler o que diz o livro Desejado das Nações. Está na página 374, no primeiro e segundo parágrafo. Não foi somente pela cena que se desenrolava a seus olhos que Cristo chorou. Pesava sobre ele a dor dos séculos. Viu os terríveis efeitos da transgressão da lei divina. Viu que na história do mundo, a começar com a morte de Abel, fora incessante o conflito entre o bem e o mal. Lançando o olhar através dos séculos por vir, viu o sofrimento e a dor e as lágrimas e a morte que cabiam em sorte aos homens. Seu coração pungiu-se pelas penas da família humana e de todos os tempos e em todas as terras. Pesava-lhe fortemente sobre a alma a miséria da pecadora raça, e rompeu-lhes a fonte em lágrimas, no anelo de lhes aliviar todas as emoções. Jesus, pois, movendo-se de uma outra forma, a si mesmo veio ao sepulcro. Lázaro fora depositado numa cova na rocha, sendo colocado na porta do bloco da pedra. E ele diz: tirai a pedra.
Por que Jesus chorou? Por dois motivos. Primeiro motivo, porque ele amava Lázaro, como ama você também, como ama a mim também, como ama a todos nós. Segundo motivo, é porque ele amava toda a humanidade e viu o sofrimento da humanidade e sabia que o salário do pecado estava sendo a morte. E ele não queria que o homem morresse no pecado. Hoje, Deus nos ama. E ele ainda não veio. E se demora para vir. Porque alguns ainda precisam crer. Jesus demorou e Lázaro já estava enterrado há quantos dias? Há 4 dias. E quando ele diz, Lázaro sai para fora, olha o fenômeno que aconteceu no capítulo 11, no versículo 45. Pois muitos dos judeus que tinham vindo visitar Marta, vendo o que fizera, o que aconteceu? O que a Bíblia diz? Creram nele. Portanto, aqui está a glorificação de Deus. Pessoas que decidiram tomar a vida e entregar suas vidas a Cristo Jesus. Pelo fato dele se sensibilizar com a humanidade caída no pecado. E quando Satanás tem levado esse mundo à escravidão no pecado. Portanto, o amor dele é tão supremo, tão maravilhoso, que ele não quer que ninguém morra em consequências do pecado. E é por isso que mesmo Lázaro, depois de 4 dias, num túmulo fechado, Jesus chora, mas o tira dali, para mostrar o seu grande poder por aqueles que precisavam um dia serem salvos. Mas ali, Jesus determina um outro princípio. Ali fora decidido que Jesus deveria ser morto. Os versículos seguintes, a Bíblia menciona o plano que os judeus que saíram dali, não convertidos, começaram a fazer. Para quê? Destruírem e matarem a Jesus. Mesmo Jesus sofrendo pela humanidade, alguns o ignorarão, alguns não o aceitarão e alguns se afastarão dele. Mas Jesus diz, eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Talvez, para vocês terem uma ideia, não houve melhor momento para que Jesus mostrasse a sua glorificação do que dizer, por mais que você morra, você pode viver se você crê em mim. E talvez seja por isso que entre todos aqueles que poderiam um dia morrer no seu pecado, entre todos aqueles que não tinham o conhecimento verdadeiro desse sacrifício de Jesus, entre todos aqueles que ainda não vieram a conhecer a luz do Evangelho, a Sueli decidiu aceitar a Cristo como seu Salvador pessoal. Eu queria que seu noivo pudesse trazê-lo à frente. Prisciliano, o noivo da Sueli, e tem estudado com ela. Eu queria que você trouxesse à frente, por favor. O que Prisciliano fez, eu não aconselho a nenhum de vocês fazerem, buscar lá fora. Não é verdade? Poderia ter buscado aqui dentro. Mas é que Deus estava preparando alguém para que pudesse estar ao seu lado. E de alguma forma, Deus o condicionou a ir buscar lá fora. Sueli, para a gente, como membros da Igreja Adventista Central, é um prazer tê-la aqui conosco. É uma satisfação. Eu sei que você veio aqui, não mora aqui, ainda vai voltar até que esse homem crie responsabilidade e traga você definitivamente, é verdade? Colocando um anel especial nas suas mãos. Mas eu sei o quanto você está disposta a tornar público essa igreja, que você quer ser um membro da Igreja de 27º dia. Como pastor, eu quero dizer, seja bem-vinda. Mas muito mais, Jesus está agora talvez muito mais feliz do que teve na frente do túmulo de Lázaro. Por outro lado, Jesus chorou porque sabia que muitos, mesmo vendo tirá-lo da cova, não o aceitaria. Jesus viu a humanidade caída no pecado, destruída pelo pecado, e a vontade dele era salvá-los. Ele queria salvar a todos. E isso refere-se a mim, refere-se a você também, a todos nós que estamos aqui.
algumas perguntas que eu quero fazê-la. Mas hoje eu vou fazer diferente do teu voto batismal. Eu vou orientá-la. De cada orientação que eu fizer, eu vou perguntar: crê nisso? E você vai me responder, tá bem? Primeiro aspecto é que ninguém pode ver a Cristo, e ninguém um dia vai para o céu, se não aceitar que a Bíblia é a regra de fé, e que na Bíblia está o caminho especial para a salvação. Você crê nisso? Creio. Que bom. Sueli, na Bíblia é apresentado Deus como o único Deus, mas esse Deus apresenta-se para o plano da redenção, para a salvação do homem, em 3 personagens especiais: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você crê que para nossa salvação existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que é a Trindade de Deus? Sim? Creio. Que bom. Acredita de que não só a Bíblia é nossa regra de fé, mas que aqueles que escreveram a palavra de Deus foram inspirados por Deus, e não é só uma parte da Bíblia, mas toda a parte da Bíblia, ela é inspirada por Deus, ela é útil para ensinar, para redarguir, para instruir na justiça, e a Bíblia mesmo diz, para que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então você acredita que conhecendo muito mais, hoje você está começando a conhecer, mas conhecendo muito mais a palavra de Deus, você será aperfeiçoada para um dia estar no céu com Cristo Jesus, sim? Creio. Que bom, graças a Deus. Acredita que os mandamentos que estão na palavra de Deus foi a única coisa que está na Bíblia, mas não foi escrita pelo homem, não foi inspirada pelo homem, foi escrita pelo dedo de Deus, quando ele deu as tábuas de pedras lá a Moisés no Monte Sinai. Acredita que quando Deus diz no 4º mandamento, lembra-te do dia do sábado, ele estava separando um dia para adoração, para glorificação, para o serviço dele. E que nesse dia nós não precisamos trabalhar para ganhar nosso sustento próprio, porque Ele trabalha na nossa vida para nos manter alegres, felizes e fazendo a sua vontade. Crê você que o 4º mandamento da lei de Deus, como toda lei está em vigência hoje, mas o 4º mandamento da lei de Deus refere-se ao 7º dia da semana, o sábado, que é o dia que nós devemos seguir? Creio. Aceita você a inspiração dada por Deus àqueles que escreveram a Bíblia? E Deus chamou nos últimos dias uma profetisa. Essa mulher na verdade não é santa, nunca foi santa. Essa mulher apenas escreveu alguns livros. Eu li o texto agora do que ela menciona sobre Lázaro, sobre quando Jesus chorou. Ela apenas escreveu um livro para que a gente compreenda melhor a Bíblia nesses últimos dias. E nós cremos que o que ela escreveu foi inspirado por Deus. Ellen White é a 3ª maior escritora americana. Apenas com a 3ª ou 4ª série primária, naquele tempo, ela escreveu sobre filosofia, sobre medicina, sobre saúde, sobre antropologia, sobre todos os aspectos da vida humana, sobre alimentação, sobre casamento, sobre idoneidade, sobre mente, sobre o caráter da pessoa, enfim, tudo ela escreveu, e por isso que ela é considerada. Crê você e acredita você que aquilo que ela escreveu não é maior que a Bíblia, também não é menor que a Bíblia, mas ela tem a única função de nos ajudar a compreender a Bíblia. Crê na inspiração dada por Deus, irmão White, para escrever? Sim, creio. Muito bem. Acredita você de que nesse aspecto Jesus foi o nosso Salvador, e os irmãos sabem que Jesus morreu na cruz por cada um de nós, e de que na verdade quando Jesus morreu, Ele tornou-se o nosso único mediador entre Deus e o homem. De que os homens na verdade procuram outros mediadores, e nós temos um respeito tremendo sobre Maria, mas a doutrina católica tem Maria como a doutrina da mariolatria, como a doutrina principal da sua igreja. E nós temos o respeito por ela ter sido a mãe de Jesus, ser a escolhida, engraciada por Deus e escolhida para ser ao mundo. Mas a igreja crê, e eu quero perguntar a todos vocês para confirmar isso nela. Por que eu estou mencionando isso? Fiquei sabendo que você estudou num seminário para ser freira no futuro. Vocês imaginem? Quantos de vocês creem que o único mediador do que a Bíblia menciona entre Deus e o homem é Jesus Cristo? Quantos de vocês creem? Alguém tem dúvida disso? Portanto, passe a crer nisso, ok? E esperamos que você também creia. Jesus é o mediador. O sentimento que você tinha por Maria
tenha todo o respeito, continue tendo todo o respeito. Mas ela não precisa ser adorada. Adore a Deus. Deus deve ser o único ser que deve ser adorado. Quer você aceitar a Jesus hoje como teu Salvador e como teu único mediador entre Deus e o homem, sim? Sim, quero. Amém. Aceita você o batismo por imersão como símbolo de morte, quando você morre para o mundo e sai das águas como ressuscitada para uma nova criatura? Foi aquilo que Cristo explicou em Mateus capítulo 3, explicou especialmente para Nicodemos, quando diz: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Então, quando você entra no tanque, lava os seus pecados, você é justificada. E ao ser justificada, tudo que você fez, tudo, Sueli, desse dia para trás é apagado. E olha a oportunidade: escrever uma nova história, ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Quer apagar todos os seus pecados passados, lavar-se completamente e nascer hoje para a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Crê? Sim, quero. Amém. Aceita você a manutenção dessa igreja? E crê que enquanto estivermos vivendo nesse mundo, precisamos pagar a luz, pagar a água, ter o conforto do ar-condicionado, e está disposta a devolver fielmente o seu dízimo, que não pertence a você, você sabe que não pertence, você pertence a Deus, mas dar as suas ofertas voluntárias de coração, até que Cristo volte e não seja necessário ter que manter uma igreja aqui. Não precisaremos mais do dinheiro, mas estaremos no céu com Cristo Jesus? Sim? Sim. Amém. Aceita você o princípio bíblico com respeito à segunda vinda de Cristo? E acredita pelo que o mundo vai, pelas circunstâncias que o mundo vai, Cristo estará logo em breve voltando. E quer você se preparar, juntamente com essa igreja, se for da vontade de Deus, juntamente com esse homem que está do teu lado, para um dia receber a Cristo nas nuvens do céu e ouvir dele dizer a você: serva boa e fiel. No pouquinho você foi fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do Senhor, sim? Sim. Hoje não haverá choro no céu, haverá o quê? Alegria. Sabe por que haverá alegria hoje? Porque Jesus já chorou por todos os nossos pecados. Amém? Hoje haverá alegria porque Jesus já chorou um dia por todos os nossos pecados. A minha pergunta é: na alegria e na satisfação de ter a Sueli como um membro dessa igreja, quantos apoiam a proposta de batizarmos nesse momento para a honra e glória de Deus? Deixa eu ver as mãos. Aí está, Sueli, ó. Deixa eu perguntar de novo: vocês aceitam que ela seja batizada membro dessa igreja? Sim? Olha aí, satisfação da igreja. Tá bem? A gente está torcendo por ele, estamos orando por ele, porque era uma ovelha desgarrada aí sozinha, sabe? Mas você está redimindo esse rapaz. Ele ficou até mais bonito depois que te encontrou. E nós esperamos que muito em breve, vocês possam ter vida comum para a honra e para a glória de Deus. E que se for da vontade de Deus, Deus não tenha usado não esteja usando só o Prisciliano para poder levar você ao conhecimento do Mestre, mas possa levá-lo para ser o seu companheiro por toda a vida. Que seja essa vontade de Deus. Curve sua fronte e vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, nesse momento aqui está a tua serva de coração aberto, te aceitando como seu Salvador pessoal. E através da graça de Cristo Jesus, Senhor, te peço humildemente que uses-me através do teu poder, teu Santo Espírito, ao batizá-lo. Que a prepare, Senhor, eliminando de sua vida todos os pensamentos passados, os pecados passados. E que a satisfação de ser uma nova criatura aconteça na sua vida hoje, Senhor. E quando tu voltares, possas dar a ela o direito de estar contigo na Canaã celestial, Senhor. E seus familiares possam ver essa grande mudança na sua vida. Ter o desejo de um dia também seguir a Jesus como seu Salvador pessoal. Continua conosco. É o que te pedimos por Jesus, nosso Senhor e maravilhoso Salvador. Amém, Senhor. Eu não sei se o Prisciliano quer dizer alguma coisa, mas logo depois nós estaremos saindo para poder trocar as roupas. E enquanto isso, ouviremos depois uma mensagem musical. Nós vamos fazer um pouquinho aqui diferente, pastor. Enquanto vocês se trocam ali, eu vou contar um pouquinho da história dessa moça. E tem que me explicar o porquê do risco que eu corri, né, pastor? O porquê do risco que eu corri, o senhor está me disciplinando como ancião.
primeira coisa o pastor falou, olha, né, tudo bem, não vou disciplinar você, mas desde que o batismo seja feito aqui. Aí está, pastor. Um pouquinho da história da Sueli, eu deixo aí a autorização para que vocês vão ver esse... Não, eu já estou fazendo essa estratégia para ela não ouvir tudo que eu vou falar aqui. Mas a história da Sueli é a seguinte. Quando eu tinha seus 15 anos, eu sem fazer um ensino médio. Comecei a fazer no ano seguinte, a Sueli começou a estudar também no mesmo colégio. E eu percebi naquele momento quão era diferente aquela pessoa. Sentava no fundo da sala quietinha e normalmente quando eu vejo uma pessoa quietinha eu queria saber o que essa pessoa pensa, o que acontece com ela. Comecei a conversar com a Sueli, a primeira coisa que eu percebi que era muito religiosa. Gostava de, sempre falávamos aí dos assuntos religiosos, não muito profundamente, mais das questões da escola, das coisas que nós vemos. E um dia, mais ou menos nessa época, eu inventei de perguntar a data de aniversário da Sueli. Ela, não, eu não vou falar, eu não sei. Eu, curioso, mexi por algumas coisas e descobri. Digo mais ou menos nessa época que o aniversário dela é dia 20 de novembro. Eu me lembro que eu disse para ela, semana que vem eu te falo. A amiga do lado, como você descobriu? Não sei. Só que depois o tempo foi passando, eu me formei, ela também se formou. E depois de um tempo, a minha prima estudava com ela na época. A Sueli foi para o convento. E um rapaz que está ali, que gosta bastante de tirar foto, ele foi um dia no colégio, peguei a máquina dele, consegui tirar uma foto da Sueli. Ela não gosta de tirar foto, consegui tirar uma foto e guardei. E por algumas situações eu falei, o dia que eu encontrar essa mulher eu caso com ela. Se passaram mais ou menos 15 anos. Isso do ano passado, final do ano passado, eu fui para a casa dos meus tios na época, onde a gente morava, na mesma cidade. E por alguma coisa eu falei, eu vou passar na casa da Sueli e ver por onde ela está. Minha prima havia me falado de algumas coisas que havia acontecido. E eu fui. Pela surpresa, ela estava em casa nesse dia. Começamos a conversar. Onde os pais dela moram, não pega celular. Uma situação, então demorou mais quase 30 dias até que ela retornasse a minha ligação de novo, que eu havia ligado, tinha dado caixa postal, tinha mandado e-mail também, até que ela me retornasse. E retomamos uma conversa aí de bastante tempo. Já sabia de algumas coisas que tinham acontecido e ela sempre dizia, olha, contou toda a história ali, de quando ela saiu do ensino médio, foi para o convento, um convento missionário, onde buscava dar estudo bíblico, atender as pessoas carentes, mas ainda não estava feliz com aquilo dali, achava que aquilo não aproximava de Deus. Ainda continuava um vazio, continuava essa busca por algo maior. Falei, opa, sabendo dessa história, então eu já sei o que acontece. Falei, então vamos falar de Deus para essa menina neste momento, de uma forma mais forte. Pois ela saiu deste convento missionário e, não, eu vou para um que é restrito expressamente de oração, e ficou ali por mais 2 anos, mas ainda não fechou completo o que ela estava buscando. Sempre faltava alguma coisa. Sempre foi ativa em sua igreja, mesmo na distância do pai, o pai não querendo levar, ela sempre ia sozinha, sempre buscava sozinha. Um dia eu falei, conta pra mim como foi aí o seu namoro, algumas coisas que aconteceram. Olha, dentro da minha igreja eu sempre busquei um rapaz cristão, que fosse à igreja comigo, que rezasse comigo, que fizesse as coisas que eu gosto de fazer, as coisas de Deus. E creio que há muito tempo, se você ligar para a Sueli entre as 9 e 10 horas da noite, possivelmente ela estará orando. No seu jeito, em determinado momento,
Se ligar também por volta de meio-dia e meio, também estará fazendo da mesma forma. Fala, como fazer para transformar tudo isso em uma pessoa missionária dentro da nossa igreja? Claro que depois de contar a história da foto que eu guardei por 15 anos, alguma coisa mudou e alguma coisa aconteceu. Mas, falando, Sueli, você busca uma pessoa cristã. Eu hoje sou um ancião de igreja e não é aconselhado de forma nenhuma que eu namore com uma pessoa que não seja da igreja. Mas para porventura o namoro dar certo, só precisa de uma coisa. O quê? Saber quais são as nossas diferenças religiosas e acertá-las. Se fecharmos, tudo bem. Se não, não pode acontecer um namoro entre a gente. E como vamos fazer isso? Estudando a Bíblia. A partir de então, creio que 17 de fevereiro foi a data. Todos os dias, entre 6 e 10 da manhã, ou eu ligava, ela ligava, conversávamos um pouco. Começamos do livro de João, depois Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, até chegar ao sonhado Apocalipse. Quando vai chegar Apocalipse logo? Chegou. Observar todas as coisas, e quando surgiram algumas dificuldades, mas eu amo muito a minha igreja e eu morro pela minha igreja, eu quero ficar ao lado delas, feliz. Se a igreja disser que é uma coisa e a Bíblia disser outra, com quem você fica? Determinado, eu fico com a igreja. Não, então não dá certo, não funciona, então não tem como continuar. Tá bom, então eu fico com a Bíblia. Então tá, então podemos continuar a estudar a Bíblia. Apocalipse, todos os pontos. Quem é a igreja? Quem é a besta? Que número é esse? Como saber disso? É demais você ir se convencendo, mas como que eu não sabia disso? Como que eu pude durante tantos anos amar a igreja dessa forma? Como que eu posso fazer isso? Por isso que eu nunca encontrei aquilo que eu gostaria, aquilo que eu buscava. Chega um determinado momento em que a gente precisa estudar sobre o batismo. Sobre o batismo na igreja é por imersão. Então, essa é a forma do batismo. Então, se é assim, e se essa é a igreja, eu quero ser batizado dessa forma. Então, a data para ser um presente de aniversário, para ela tenha tomado essa decisão no mês de maio, marcamos agora pelo aniversário, pela proximidade do aniversário. Resumindo a história, posso dizer que o amor rompe barreiras. Não só o amor que desenvolvemos de um pelo outro, mas o amor a Deus. Rompe as barreiras religiosas, dos 650 quilômetros que nos separam, estar falando todos os dias ao telefone. Mas agora nós vamos ouvir esta música que você escolheu. O amor rompe barreiras.
Se eu falo a língua dos anjos, de nada vai adiantar se eu não tenho amor. Minha fé pode mover as montanhas, mas a fé sem amor ainda nada será. Tenho asas, mas não sei voar. Tenho olhos, mas não posso enxergar. Vem me ensinar, pois eu quero aprender. Rompe as barreiras, esquece o que passou, vê um novo horizonte, o amor. Rompe as barreiras, pela força do amor, não existem fronteiras. O amor de Cristo, que nos resgatou, E não haveria vida se fosse o amor. A ilusão do mundo vai acabar. Só o amor então irá reinar. Temos a fé, mas o amor é maior. O amor rompe as barreiras, esquece o que passou, vê um novo horizonte, o amor. Rompe as barreiras, pela força do amor, não existem fronteiras. As barreiras, esquece o que passou, vê um novo horizonte, o amor. Rompe as barreiras, pela força do amor, não existem fronteiras. Amor, rompe as barreiras, esquece o que passou, vê um novo horizonte, o amor. Rompe as barreiras, pela força do amor, não existem fronteiras. não há fronteira. Não há fronteiras, não há fronteiras, não há fronteiras. O amor Rompe barreiras. Amém. Pela dedicação e pela aceitação de Sueli a Cristo Jesus como seu Salvador pessoal. Como ministro do Evangelho, nessa noite eu a batizo em nome de Deus, o Pai, em nome de Jesus Cristo, o Filho, e em nome do Espírito Santo, para a remissão de todos os seus pecados, hoje
e para todo sempre em sua vida. Amém, Senhor. Então eu gostaria muito assim de agradecer a Deus em primeiro lugar, né, a Cristo Jesus por essa graça, né, por esse, eu digo um milagre, porque realmente é um milagre de Deus. Cada um de nós somos um milagre e a nossa vida é de Deus, pertence a Ele. Então eu agradeço muito a Deus por ter colocado pessoas tão especiais na minha vida, né, como Paulo e outras também, que me oportunizaram, que me mostraram o caminho, esse caminho verdadeiro que agora eu descobri e que pretendo segui-lo com a graça de Deus. Sabendo que eu sou falha, é claro, como todos nós, mas que a graça de Deus, ela permaneça com cada um de nós, né, e que a gente possa ser vitoriosos em nome de Jesus e vencendo todas as batalhas, porque o amor vence todas as barreiras. O amor é a força maior que rege a nossa vida. E o amor é Deus. Né? Então, agradeço a todos, né? E peço orações para mim, né? Que eu continue nesse caminho sempre. Amém. Eu ia esperar você descer para te entregar que Deus uma coisa, mas abençoá-los. eu vou entregá-lo dentro do tanque, tá? O abraço eu dou depois. Ok. Vamos dar uma saudação aí pro Paulo, homenageando sua esposa. Sua futura esposa, né? Que seja para honra e glória de Deus. Ok. Que Deus possa abençoar os irmãos. Só a minha pergunta. Será que existe alguém aqui que ainda não tomou sua adesão ao lado de Cristo Jesus? Quer dizer, pastor, eu quero me preparar para isso. Eu quero muito em breve estar nas mãos de Cristo Jesus. Tem alguém aqui que não é batizado entre nós e quer aceitar pelo menos uma oração hoje? Tem alguém aqui? Ok, nós temos os irmãos aqui que querem orar a Deus, querem participar dessa oração especial. Tem mais alguém que quer que se unir a eles? Por mais que sejam batizados, participando dessa oração especial? Será que temos mais alguém aqui? Amém, que Deus possa abençoá-los. Esse é um propósito que eu sempre tenho na vida, de nunca deixar de orar antes de sair do tanque. Deus possa te abençoar, filha. Vamos orar então nesse momento. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela decisão que Sueli tomou ao lado de Cristo Jesus. Que teu Santo Espírito repouse sobre ela, Senhor. E como seu consolador, dirija a sua vida doravante. Que unicamente seu desejo é um dia estar no céu com Cristo Jesus. Que tu possas ajudá-la, Senhor, auxiliá-la. E como novo converso, ela possa ser orientada e assim discernir qual é o melhor caminho a seguir quando houver dúvida daquilo que devo fazer. Portanto, que nós possamos sempre orar por ela, Senhor. E quanto a esses que aqui vieram, tu conheces suas decisões, suas vontades e o que eles pretendem ao estar aqui nessa oração. Responde-os de acordo com a tua vontade. E quanto a nós, queremos que tu nos prepare para estarmos muito em breve, todos nós que estamos,
com Cristo Jesus na Canaã celestial. É o que te pedimos, em Jesus, o nosso Senhor e maravilhoso Salvador, que vive e reina para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Vamos cantar então para encerrar essa programação. Depois terão a oportunidade de cumprimentar a Sueli. O hino de número 240. Segurança sou de Jesus, eu já desfruto bênção da luz, sei que herdeiro sou de meu Deus, Ele me leva à glória dos céus, canta minha canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Sendo sempre ao bem, sempre seremos tudo a bem. Anjos da vento trazem louvor, ecos da graça que são amor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Sendo os fiéis seu grande amor, regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz, quanta bondade em meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Antes de ressuscitar Lázaro, Jesus disse para Maria, disse o seguinte verso: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? O Paulo creu, e ele viu a glória de Deus no testemunho da noiva dele. Se você crer, nessa semana também Deus vai manifestar a sua glória na tua vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus, hoje vimos a tua glória, assim como foi visto a glória de Deus no momento em que tu ressuscitaste Lázaro.
Mas, Senhor, nós queremos que essa glória continue sendo manifestada na nossa vida. Então, por favor, Senhor, nos ajude a confiar em Ti. Nos ajude a ter uma fé embasada e submissa à Tua vontade. Esteja com essa igreja, Senhor. Que o número de almas alcançadas possa cada dia aumentar, mas que junto com esse número também a bênção e o derramamento do Teu Santo Espírito possa aumentar nessa igreja. Nos ajuda a ansiar pela Tua volta e a ansiar, Senhor, pela pregação do Evangelho. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. A Sueli está só terminando de se arrumar ali, vai estar cumprimentando os irmãos aí à porta, eles que o aguardarem. Que Deus possa nos abençoar a todos. Obrigado, Ellen, Douglas e família pela mensagem.